Gente, essa aqui é a experiência Torre de Líquidos, tá? Os materiais que serão utilizados são mel, água com sal dissolvido, detergente, aqui água comum, nós utilizamos corante alimentício para facilitar a visualização, o óleo de cozinha e o álcool, tá? O álcool também com corante. Só lembrando que quando essa experiência é sugerida para os alunos, principalmente quando ele vai fazer em casa, é importante que a gente não oriente que ele utilize álcool, tá? No caso aqui, nós vamos colocar o álcool, mas porque realmente é uma transmissão para professores, tá? Vocês podem até colocar álcool e depois do álcool querosene, que fica muito legal também a visualização das fases. Então vamos lá, vamos iniciar colocando o mel. Olha, gente, como ficou bonito, tá? Os alunos gostam muito, é algo muito simples, mas que desperta realmente a curiosidade, tá? Então é algo colorido, realmente muito bonito. E aí, como eu já falei pra vocês, você pode acrescentar também o querosene quando o professor for realizar a prática, tá certo? No caso do aluno, a gente nem dá essa possibilidade por questão de segurança mesmo. Então evita o álcool e evita o querosene, tá ok? Aí a gente já inicia com esse aluno fazendo a pergunta: por que essa torre de líquidos ficou com esse aspecto tão bonito, né? Os líquidos todos separados, bem bonitinho dessa forma, tá? Isso aí foi por causa da densidade, tá? A densidade, ela é uma relação entre a massa e o volume de uma determinada substância, uma dada temperatura e uma dada pressão, tá? E aí, a partir dela, você pode concluir quais os líquidos que são, por exemplo, mais densos e os menos densos, tá? Eu trouxe aqui para vocês, ó, o exemplo da água e do óleo. Não sei se dá para observar direitinho, ó. Água e o óleo. Você mostra isso aqui para o aluno e você vai dizer que a água ficou embaixo nessa mistura, porque a água ela é mais densa. E o óleo ficou em cima, que é esse líquido amarelo. Ele consegue diferenciar, consegue visualizar. Ficou em cima porque é o líquido menos denso em relação à água, tá certo? Sempre em comparação aos líquidos que estão sendo analisados, tá certo? E a densidade também, ela é uma propriedade específica de um determinado material que ajuda inclusive para a gente verificar o controle de alguns produtos, como o leite, a gasolina, tá? Uma determinada substância, como a gasolina, por exemplo, ela tem um dado valor de densidade. Nós sabemos que dentro da gasolina pode ser acrescentado um certo teor de álcool, tá? Um teor de álcool já regulamentado por lei, tá bom? Se por acaso colocarem mais álcool etílico na gasolina do que o permitido, o que vai acontecer? O valor de densidade dela, desse produto final, vai mudar. E aí, a partir disso, nós conseguimos observar que aquele produto foi adulterado. Então, a densidade também nos dá essa possibilidade de fazer o controle de qualidade de alguns produtos, ok? Então, esse é o primeiro ponto, que é a densidade. O segundo ponto que é importante que a gente coloque aqui na aula é que essa prática, ela só pode acontecer por causa dessa interface entre dois líquidos immiscíveis. Então, você vê aqui, ó, uma interface, né, 2, 3, você vê de forma bem nítida a interface entre dois líquidos immiscíveis. Então, os líquidos precisam ter essa característica, tá, de não se solubilizar um no outro, que é justamente a definição de ser immiscível, tá bom? Então, esse aspecto ele se dá justamente por esses dois pontos, pelo comportamento da densidade. Os mais densos vão ficar mais nessa parte aqui inferior, tá? O mais denso, o mel, a água com sal, e os menos densos vão ficar mais aqui na parte superior, tá certo? Algo interessante que a gente tem que citar aqui é comparar a densidade da água comum e comparar com a densidade da água que nós colocamos sal, tá certo? Então, a água com sal, ela tá nessa região aqui, ó, tá certo? E a água comum é essa que a gente colocou o corante vermelho. Então, embora se trate de água nos dois casos, a densidade é diferente. Por quê? Justamente por conta do sal que você colocou dentro,
tá bom? Então, o que a gente pode concluir? Que a densidade, ela também é influenciada pela concentração da substância que é dissolvida na outra, tá certo? Então, provavelmente, quanto mais sal se tem, tá bom? Mais denso ele vai se tornando, quer dizer, mais ele vai se distanciando em relação à densidade aqui da água, tá certo? Outro conteúdo que nós podemos trabalhar também com os nossos alunos é em relação a misturas homogêneas e heterogêneas. Nossa, o foco aqui não era densidade, não? Sim, mas nós podemos utilizar ganchos para trazer também outros conteúdos como esse que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui foi colocado óleo, tá bom? Aqui foi colocado água com sal. Para esse aluno preparar essa água com sal, tá? Ele colocou uma quantidade, obviamente, de água que ele desejou e foi dissolvendo o sal o máximo que ele conseguiu, tá certo? Então, foi dissolvendo o sal e aí no final, quando ele dissolveu todo esse sal e ele vai observar, ele vai ver apenas um líquido transparente. Ele não vai mais visualizar esse sal, tá certo? Por quê? Porque ele acabou de preparar uma mistura homogênea, tá? O que nós chamamos na química de solução. Já em relação à água e óleo, como a gente já viu no início, tá certo? Se você colocar água e óleo juntos, você vai ter aqui uma mistura heterogênea. Por quê? Vão ter dois líquidos, tá certo? Visualmente diferentes, você consegue ver aqui, ó, um líquido amarelado na parte superior e um líquido transparente na parte inferior, tá certo? E aí nós vamos dizer que aqui nós estamos vendo duas fases, tá certo? Então, aquelas misturas que apresentam duas ou mais fases, nós chamamos de misturas heterogêneas. No caso da água, que foi dissolvido o sal, como nós só vemos uma fase, que é esse líquido transparente, tá bom? A gente vai para a definição de mistura homogênea. Então, toda mistura que apresenta apenas uma fase. Aqui a gente não vai nem se deter na questão dos componentes, não, mas poderia também, você poderia incluir com certeza, tá? Então, esse segundo ponto também é importante, tá? Para a gente trabalhar com os alunos da gente, não se limitar apenas à questão da densidade. Então, eu estou colocando esses dois, né? Quem sabe você tem outros para acrescentar, né? E poder reforçar mais ainda o conteúdo da sala de aula. E como é tranquilo a gente fazer uma experiência dessa em casa mesmo, tá certo? Ou na sala de aula, no retorno às aulas, quando acontecer, tá bom? E é fácil, são com materiais de fácil obtenção, são materiais baratos e que nos ajudam realmente a fazer com que o aluno compreenda inúmeros conceitos, tá? E realmente desperte nele esse desejo pelo aprendizado, torne mais lúdico, torne mais próximo dessa questão aí da ciência e da verificação dele em relação aos fenômenos, né? Então tá aqui, nossa torre de líquidos.